Estou gravando esse vídeo no dia que começa o ano novo astrológico de 2019. E uma característica que eu acho muito forte desse ano é a cauda com o Plutão em Capricórnio. Ela vai fazer a conjunção exata a Plutão, né? E depois ela vai ultrapassar Plutão, chegar perto de Saturno, que também está em Capricórnio, né? E vai fazer conjunção a Saturno. Então, veja bem, nós vamos ter dois momentos, para mim, muito fortes esse ano. A conjunção em Capricórnio, cauda Plutão, e a conjunção em Capricórnio, cauda Saturno. Eu sempre penso que Plutão, como foi descoberto, né, nos anos 30, foi descoberto em Câncer, ele até hoje, dos anos 30 para cá, ele só rodou meio zodíaco. Então a gente só conhece ele à luz da consciência meio zodíaco. E estamos conhecendo ele em Capricórnio desde 2008. E desde 2008 ele já fez um crash na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ele fez falência de bancos. Ele também influenciou falência de países. E Plutão vem mostrando muita força nesse signo. Força de questões da natureza, porque Capricórnio também trabalha a questão da terra, da natureza, né? Então, nós estamos aí com a questão do aquecimento global, de catástrofes assim mais intensa, chuvas mais intensas, furacões mais intensos, né? E ele vem demonstrando também essa força dele. E no final de 2017, em dezembro de 2017, Saturno entrou em Capricórnio também. Então, veja bem, Saturno poderia estar em Capricórnio construindo um pouco, né, tudo que Plutão veio transformando, mexendo, mostrando. Então, Saturno podia estar ali trazendo uma nova estruturação, tentando conter um pouco isso, tentando construir o que Plutão destruiu, tentando reter a força plutoniana, né, tentando conter essa força. E veja bem, com certeza Saturno vem tendo trabalho, um trabalho de frear um pouco tudo isso. Só que quando se junta a cauda a isso, se junta um momento da humanidade em que se tem que entender toda a história do homem, que se tem que entender todo o passado do homem. Então, quando a gente vê um conservadorismo chegando mais forte na Terra, um freio aos avanços da modernidade, uma tentativa de freio aos avanços tecnológicos, uma tentativa de freio aos avanços do comportamento, da sexualidade, né, dos avanços sociais. Quando se vê uma tentativa disso, um conservadorismo chegando, a gente tem que entender que isso faz parte da história da humanidade. Esses movimentos do que está por cima, o que está por baixo, e aí vem para baixo e o outro vai para cima. Se você olhar a história da humanidade, em vários momentos houve essas retroações. E a cauda, ela trabalha com essa retroação, né? Com esse passado, com essa história. E ela vai tocar o Plutão, né, que é o poder, trazendo um tipo de poder do passado. Ela vai tocar Saturno, que é conservador, que é controlador, são os dois grandes controladores do zodíaco, trazendo todo uma forma de pensar
né, e uma forma de controle que a humanidade já conhece, mas que tá ligada a um passado da humanidade. Bom, agora, o que a gente tem que entender é que é quase uma tentativa de freio, e é um momento muito, muito, muito difícil. Muito difícil porque, conforme a história do homem, é como se a gente fosse ver um pouco do que o homem pode produzir de mais difícil, do que ele pode produzir de menos avançado, de menos humanitário, né? Só que, ao mesmo tempo, o planeta que trabalha o humanitarismo, que é Urano, ele está em Touro. Então, pode acontecer um movimento mais interno, né? E mais concreto humanitário, um movimento de valorização à, à terra, à natureza, aos povos da terra, mais intenso, porque Urano é o ativismo, Urano é a transgressão, né? E ele trabalha com humanitarismo. Então, ele estando em Touro, pode ser que essa força se concretize mais. E, ao mesmo tempo, o Netuno está em Peixes, né? Netuno em Peixes, ele está na residência dele, porque Peixes é o signo, né, que Netuno rege. Então, ele fica muito fortificado. E ele não está lá desde hoje, mas essa configuração atual, ela tá desde hoje, porque Urano entrou em Touro agora e a cauda entrou em Capricórnio há pouco tempo também. Então, veja bem, o Urano em Touro, junto com essa configuração, vai trazer uma concretude no ativismo em prol da modernidade, do humanitarismo, da igualdade social. E o Netuno em Peixes traz uma necessidade de esperança, de fé, de milagre. Traz uma necessidade de crença. Então, como eu acho que existe assim uma força religiosa grande na humanidade, mas existe menos força no sentido da fé e da espiritualidade, e não das religiões. Então, o ser humano, ele está trazendo uma necessidade de crença, de fé e de esperança. E aonde ele não está botando isso numa religião ou num santo. E ele está botando isso na causa que ele abraça, com uma fé muito intensa. Seja qual for a causa que ele abraça com muita fé. E a fé, algumas vezes, é cega, né? Então, esse momento da humanidade, aonde Plutão em Capricórnio está trazendo tanta instabilidade, quando se mexe nas aposentadorias mundialmente, quando se mexe na questão do clima da Terra mundialmente, quando se mexe na economia mundial também, traz muita instabilidade e o ser humano precisa da fé. E aí ele se agarra a qualquer coisa como se fosse a fé dele. E como é um momento de ativismos muito concretos, ele coloca o ativismo na fé dele, né? Na crença dele, no milagre dele, né? Então, eu acho que é um ano que todas essas questões elas vão estar muito fortes. E, obviamente, né, que os capricornianos vão ficar ali entre o grau 16 e o grau 25, mais ou menos. Eles vão ficar muito
mobilizados, muito mexidos. E quando eu falo do grau 16 é porque até lá nós vamos ter conjunções de Saturno com cauda, né? Vai pegar todos esses graus, né? Então, é um momento em que alguns mapas individuais vão passar por muitas dificuldades pessoais. E dificuldades que o Saturno está ali, vai tentar ter um controle, uma consciência, vai tentar ter usar a experiência dele a favor dele, mas é um momento que tem a sua delicadeza.